Quando, de alguma forma, o bem-estar das pessoas começa a estar no coração daquilo que é a vida das empresas e a forma como as empresas atingem resultados, que são sempre através das pessoas, aumenta claramente aquilo que são matérias de produtividade. Não fazia sentido para nós voltar ao modelo antigo, 100% presencial, porque das auscultações regulares que nós fizemos, o tema da flexibilidade foi algo que os colaboradores muito valorizaram neste ano e meio. O stress que as pessoas andam hoje em dia não faz bem nem à empresa, nem à pessoa, a nada, nem ao trabalho que está a desempenhar, e acho que devia ser um propósito mesmo de todas as empresas e de todos os seus trabalhadores trazerem um bocadinho desse slow living para os seus dias. Nós estamos a adotar um modelo híbrido entre o trabalho presencial e o trabalho remoto. Damos um conjunto de guias e esses guias são um mínimo de 2 dias presenciais e no mínimo 1 dia em home office, mas depois, em função também daquilo que é a tipologia da dinâmica da equipa, a tipologia da função, a participação em equipas de projeto multidisciplinares, as equipas vão se auto-organizando e vão se auto-regulamentando, tendo em conta estes mesmos princípios. Tudo o que nós temos assistido é que os níveis de produtividade têm se mantido ou mesmo melhorado. O nosso People Survey, tivemos uma taxa de resposta gigante e com 95% das pessoas a manifestar o interesse na manutenção do trabalho remoto ou de um trabalho híbrido e cerca de 80% de pessoas a quererem perpetuar esse mesmo trabalho híbrido para além daquilo que era o período pandémico que todos nós vivemos. Há um modelo híbrido que se iniciou no final de setembro e esse modelo é muito simples. Diz-nos que, em média, os colaboradores vêm a trabalhar nos escritórios da Vodafone 2 dias por semana. Cada equipa determina em que dias estão no escritório e em que dias cada um trabalha a partir de sua casa. Das auscultações regulares que nós fizemos, o tema da flexibilidade foi algo que saltou de forma muito consistente ao longo do tempo como algo que os colaboradores muito valorizaram neste ano e meio. Equipas de facto se sentem bem no ambiente de trabalho, são mais criativas, o output dessas equipas é muito melhor e preocupa-nos também saber que cada colaborador é um colaborador feliz, é um colaborador equilibrado, que está a dar o melhor de si à empresa e que na sua vida profissional e depois na sua vida pessoal tem uma vida equilibrada e consegue fazer bem esta conciliação. Houve várias coisas que nós adaptámos, desde logo a forma como os objetivos são monitorizados, se calhar passámos a ter objetivos mais de curto prazo. Todos esses processos de recursos humanos foram adaptados, mas de facto o pilar fundamental é a confiança. Quando eu estive no jornalismo, não me sentia completa, não é? E quando uma pessoa não se sente completa, e acho que as pessoas hoje em dia falam muito disto da tristeza, do fazermos o que gostamos, acho que senti isso na pele, comecei a murchar, não é? Uma pessoa começa a murchar. Esta mudança toda foi exatamente para eu poder estar, não sei se posso dizer assim sem ser piroso, mas estar plena em todas as áreas da minha vida e não estar desequilibrado num dos lados. Permite-me gerir a minha vida, permite-me estar mais com os meus filhos, porque eu acordava às 5h15 da manhã e não via os meus filhos de manhã, por exemplo, não é? Entrava na SIC muito cedo e não os via de manhã e isso, não é? Isso tem um preço
E às tantas, com o terceiro filho, foi quando aconteceu a grande mudança na minha vida, foi na minha terceira filha, comecei a pôr não é, o peso na balança e a pensar, vale a pena, não estou assim tão feliz a fazer isto e não vejo os meus filhos. Eu sou apaixonada pelo slow living, porque assim, os verdadeiros slow livers andam de caravana, têm uma horta em casa, são assim, aqueles dos puros, por isso eu sou uma apaixonada pelo conceito e tento trazê-lo o mais possível para a minha vida. As vantagens é o ganharmos consciência de onde é que queremos estar, onde é que fazemos falta e o que é que nos melhora, não é? Hoje em dia vive-se muito em piloto automático, não é? Às vezes as pessoas chegam, eu acontecia-me, chegava ao trabalho e nem dava como é que tinha chegado lá. E acho que esse slow living vem exatamente de nós encontrarmos o nosso propósito de vida, porque se nós estivermos bem, nada nos custa fazer. E aí fazemos tudo, não é com pressa, é com amor e mesmo que seja depressa.